Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, o nosso Cuidar de Você não tá só de temporada nova não, viu? Tem carinha nova aqui no nosso podcast também. E antes da gente começar esse bate-papo, que vocês aí do outro lado nos pediram tanto, eu vou me apresentar. Eu sou a Jaqueline Brites, sou jornalista, gerente de comunicação e marketing da Unimed Campo Grande, recém-chegada aqui na nossa cidade morena. Sou paranaense, vim lá de Maringá para poder contribuir e somar, já ansiosa para muitos bate-papos interessantes que a gente vai fazer aqui no nosso podcast. Apresentação feita, vamos dar início ao nosso episódio? Bom, hoje quem está aqui comigo é um rostinho muito conhecido por vocês, o Dr. Alberto Jorge, nosso pediatra, que vem tirar todas as dúvidas sobre os assuntos do momento que por semanas foram aí muito comentados. Gripe, influenza, bronquiolite, as famosas síndromes respiratórias. Dr. Alberto, como sempre, muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente para tranquilizar a nossa população, deixar o pessoal bem informado. Então, muito obrigada por estar conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Jaque. Eu que agradeço o convite. É um prazer sempre estar aqui nesse podcast, esclarecendo algumas coisas e trocando experiências, né? Muito legal. Para começar a nossa conversa, doutor, nós sabemos que há sazonalidades quando o assunto é doença. E nesse contexto, tem períodos em que os consultórios e os pronto-atendimentos, eles acabam registrando aí um aumento significativo de demanda. Para começar, eu quero que o senhor fale um pouquinho quais os períodos mais críticos do ano quando o assunto é síndrome respiratória e quais são essas síndromes mais comuns? Embora do ano passado para cá a gente dê uma perdida um pouco na sazonalidade, a gente percebeu, por exemplo, em dezembro do ano passado que aumentaram os casos de influenza, né? Teve um boom de gripes e influenzas. Classicamente, historicamente, esses episódios de síndrome respiratória, eles aumentam, eles proliferam nas estações de outono e inverno, que é a época de maior circulação desses vírus. Entendi. E é comum, assim, nesse período, nesses dias que a gente tá mais ruinzinho, né? Começa a sentir ali alguns sintomas, a gente já querer correr logo atrás de atendimento. Até porque é algo que realmente a gente acaba ficando preocupado. Mas quando que é o momento que eu devo procurar realmente um hospital? Quando que eu devo procurar um consultório médico? Existe algum indicativo para que eu comece a me preocupar de verdade? Que eu tenha algum sintoma em que eu precise manter o meu olhar mais atento? Então, já que essa pergunta tua é muito importante. Por quê? Como a gente comentou, agora nós estamos na estação propícia, né, para a multiplicação desses vírus. Então, todos nós estamos muito propensos, né, a ter esses quadros virais respiratórios, resfriados, gripes e tal. Então, normalmente, quando se tem uma coriza, uma tosse esporádica, uma febre baixa, normalmente não se usa remédio, né? É hidratação, lavagem nasal com soro fisiológico, uma moderada nas atividades de uma maneira geral e pronto. E antitérmico se tiver uma dor ou febre, né? Um antitérmico e analgésico. E a princípio só. Então, respondendo a tua pergunta, quando que a gente deve procurar um atendimento médico, né? Ou num consultório ou num hospital? Quando a gente percebe que esses sintomas eles estão aumentando, né? Então, quando a febre é uma febre constante a cada 4 ou 6 horas, quando a pessoa já está assim, com mau estado geral, prostração, quando tem uma tosse que costuma ser muito frequente, ou quando se tem uma adinamia, aquela dor no corpo, mal-estar, ou quando se tem, no caso, por exemplo, das crianças, né, um aumento de frequência respiratória, um cansaço, uma ofegância. Esses são sintomas que esse quadro respiratório ele pode ter uma vultuosidade maior, um significado maior, e ele pode até estar evoluindo para um quadro mais preocupante. Daí, com certeza é importante um atendimento médico. O senhor falou das crianças, né? Se a preocupação com o adulto já acontece, quando a gente fala de criança, então a preocupação triplica, né? Os pais ficam muito alertas, bem preocupados normalmente a qualquer sintoma. Existe aí alguma orientação específica para os pequenos, para os pais ficarem
como que eu posso dizer? Para os pais ficarem atentos em relação a algum sintoma, algum período em que é normal, essa febre vai acontecer, ela vai voltar, não vai voltar, ou que o sintoma já é comum que ele aconteça por algum período de dias antes dele procurar o atendimento, ele já deve procurar imediatamente o pediatra, qual que é a dica que a gente dá para os pais que às vezes naquele momento ali ficam um pouco apertados e desesperados? Então a gente observa o seguinte, que quando a criança, como já tem agora muitos quadros respiratórios, né, a prevalência nessa época do ano aumenta, inclusive para casos mais graves, né, influenza às vezes com complicações, bronquiolites nos bebês pequenos. Quando a criança, no caso que você me perguntou, começa com uma coriza, uma tosse, os pais já ficam preocupados, com razão, em alerta, né? Mas aí é o que a gente comentou, é manter a tranquilidade, né? No caso de uma coriza hialina, que às vezes sai um pouco amarela, um pouco esverdeada, por 3, 4, 5, 6 dias, totalmente normal. Então, a lavagem nasal com soro fisiológico é importante, né? Uma febre que dura 2, 3 dias, com a criança em bom estado geral entre as febres, brincando, animada, tal, também super ok. Uma tosse esporádica, que normalmente aumenta à noite, né? Por conta do gotejamento posterior das secreções, também é super normal. Então, esses quadros que a gente comentou agora, eles realmente não são preocupantes e fazem parte de um quadro viral, digamos assim, normal, padrão, né? Legal, doutor. Eu fiz essas perguntas porque algumas semanas a gente viu o número de atendimentos disparar aí nesses dias, né? Passamos uma semana com bastante frio, né? E muitos foram os casos de influenza, né? Foi comum até ouvir alguns conhecidos falarem que eles se sentiam muito, com sintomas muito mais fortes, muito piores, quando eles estavam com sintomas gripais muito atenuados nesse período, né? E é mesmo dessa maneira que isso ocorre? Existe uma diferença entre a influenza e a gripe comum? Como que a gente pode diferenciar essas duas para nós que somos leigos, né? Exato. Então, a influenza é um tipo de gripe, né? Só que normalmente, na maioria das vezes, é um quadro gripal com maior acometimento, que exige um cuidado maior, né? Então, a gente sempre comenta assim, de uma maneira bem clara para os pacientes que a influenza é aquela gripe que derruba, né? Então, fica a criança, ou adulto, ou idoso, eles ficam mais prostrados, a febre é mais constante, as dores de cabeça, a dor no corpo, a secreção nasal é muito intensa. Então, é aquela gripe mais forte, né? Geralmente, quando acontece isso, a gente, claro, não pode deixar de pelo menos afastar a influenza. Doutor, e tem algum grupo que seja mais suscetível a esse tipo de doença, a influenza especificamente falando, entre adultos, crianças, idosos? Existe um grupo de maior risco? Com certeza. As crianças, pelo fato da imunidade não estar totalmente estabelecida nos primeiros anos de vida, ela é um grupo muito vulnerável. A gestante é um grupo também muito vulnerável. Daí a indicação formal da vacina contra a influenza na gestante, né? E os idosos, que agora a gente está com um olhar muito especial para essas pessoas acima de 60 anos, porque essas pessoas atualmente elas são acometidas de outros vírus que antes não eram significativos e que agora estão provocando quadros respiratórios muito exuberantes também nos idosos. Então é uma faixa etária que a gente tem que realmente ficar muito atento para os quadros respiratórios. Doutor, o senhor tocou num ponto que eu acho bem importante. Nesse contexto todo, né? Qual que é a importância da gente fazer da vacinação? Então, você tocou num ponto assim crucial. Ontem o jornal de maior circulação aqui, nosso, a matéria de primeira página foi o seguinte: os postos de saúde estão lotados de quadros gripais e tem vacina sobrando nos postos de saúde da gripe. Então, assim, a conta não fecha. Então, assim, qual que é o nosso papel de casa agora, né? Nós, toda a família, todo mundo. A vacina da gripe, por exemplo, da influenza,
ela é recomendada em todo o planeta para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Então, é uma vacina para toda a família, né? Então, a gente tem que... E um dado muito importante é que a vacina ela deve ser feita de preferência no início do outono. Então, por exemplo, assim, na primeira quinzena de abril, no máximo, é interessante que as pessoas vacinem-se, porque a gente percebeu, por exemplo, durante o mês de abril e maio, aqui em Campo Grande, ou em todo o Brasil, um boom de influenza, como você mesma mencionou, né? Então, as pessoas elas têm que fazer essa vacina antes da sazonalidade ou no início, né, dessa época mais crítica do ano. Então, a vacina tem um papel fundamental. E eu até queria abrir um parênteses também, falando em vacinação. Hoje nós temos, além da vacina da gripe, que é a influenza, que é indicada para todas as pessoas, conforme nós falamos, uma vacina também que protege contra o vírus sincicial respiratório, indicada para pessoas acima de 60 anos. Porque o vírus sincicial respiratório é o vírus que causa bronquiolite no bebê, às vezes com muita repercussão. E às vezes o avô, brincando com o neto resfriadinho, pega esse vírus e aí pode ter uma repercussão muito significativa. Então essa vacina também é indicada, chama Arexvy, o nome da vacina, e ela é super indicada para pessoas acima de 60 anos. A vacina não evita o vírus, né, doutor? Mas ela diminui provavelmente a incidência, sintomas e até o agravamento, correto? Numa grande porcentagem dos casos, ela evita sim. Né? Então, assim, a gente sempre comenta que a pessoa que está com a sua vacinação em dia, né, que está cuidando dessa vacinação contra a influenza, que deve ser anual, ela já tem uma proteção muito maior. Quando pega uma gripe, geralmente é um quadro muito mais brando, geralmente é um resfriado leve, né? E aí a gente nunca pode esquecer que tem a proteção individual e a proteção coletiva. Né? Então, quando você vacina-se, você está evitando de disseminar a doença para o seu filho, para o seu pai, para o seu avô, para a sua esposa, para o seu marido, para os colegas de trabalho, ou seja, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, essa proteção coletiva é fundamental também na esfera da vacinação. Legal. O senhor também trouxe um ponto que eu acho que só de ouvir o nome todo mundo já fica preocupado. Bronquiolite, né? Nesses dias mais frios, a propensão é maior de desenvolver bronquiolite? Em quais idades isso é mais comum acontecer? Na verdade, a bronquiolite é causada principalmente, mais de 80% das vezes, por um vírus chamado vírus sincicial respiratório. Esse vírus ele está muito circulante atualmente. Todos nós podemos adquirir esse vírus em qualquer momento, só que no adulto saudável, no adolescente saudável, geralmente, quando adquire esse vírus, é um quadro de resfriado comum. Agora, esse vírus, principalmente nas faixas etárias extremas, né? Tanto no bebê lactente, no primeiro ano de vida, quanto no adulto, no idoso, acima de 70, 80 anos, as repercussões são muito maiores. Então, por exemplo, a bronquiolite, quando ela acomete uma criança de 2 meses de idade, a gente já fica com muito temor, porque a chance dela evoluir para um quadro respiratório bem complicado, às vezes exigindo uma internação hospitalar, é grande. Então, é um exemplo clássico, aquela criança aquele recém-nascido que tem o irmão que vai para a escola, aí o irmão volta resfriado da escola e o bebezinho pega a bronquiolite que aconteceu pelo irmão. Então, realmente, essa faixa do lactente, né, do primeiro ano de vida especialmente, ele exige um cuidado muito maior. Doutor, e existe uma evolução, uma gripe na criança, ela pode desencadear uma bronquiolite? Normalmente não. A gripe geralmente é causada pelo vírus influenza. Tá? Nós temos 4 sorotipos mais predominantes, ou atualmente mais 3 predominantes no Brasil, e então a bronquiolite é causada por outro vírus. Mas
Quando a pessoa tem um quadro viral, por exemplo, uma gripe, ela fica mais vulnerável imunologicamente e ela pode se sobrepor com uma bronquiolite também. Então, hoje a gente tem observado uma coisa que a gente chama de co-infecção. Né? Por exemplo, é uma criança com 2 quadros virais respiratórios concomitantes, né? Ou uma pessoa com gripe e uma pneumonia, uma gripe causada por um vírus e a pneumonia bacteriana. Então, são co-infecções. Então, esses quadros podem existir e não raro a gente observa. Legal, doutor. Queria puxar agora a nossa conversa um pouco para falar sobre cuidado e prevenção, né? O senhor disse bronquiolite é contagiosa, vírus também, né? A gente precisa tomar muito cuidado. E como que nós podemos prevenir essa disseminação, além da vacinação, que foi um ponto importante que o senhor já falou, às vezes dentro de casa, com cuidados básicos? O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de contaminação? Então, esses cuidados básicos que você comentou é o principal, né? É a criança manter-se agasalhada numa época fria do ano, é a criança manter-se muito bem hidratada. A hidratação, a gente sabe que ela melhora o nosso sistema imunológico, né? É a criança, evitando que a criança, principalmente os bebês, entrem em contato com outras crianças resfriadas, né? Uma boa alimentação. Então, esses cuidados básicos, né? Que são realmente muito importantes para se proteger a criança, especialmente os mais pequenos. Legal, doutor. Eu queria fazer uma pergunta bônus. Eu sei que o nosso foco aqui hoje é falar sobre as síndromes respiratórias, mas eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui como pediatra e falar um pouquinho de um assunto que, para acalmar um pouco os corações de pais e mães, e que está bastante em alta ultimamente, que é a coqueluche. O Ministério da Saúde publicou agora na segunda-feira, 3 de junho, uma nota técnica com alerta sobre a ocorrência de coqueluche no país e, novamente, falando da importância da vacinação contra a doença. O que seria essa doença e qual que é o papel da vacinação nesse caso específico da coqueluche? Bom, obrigado pela pergunta. A coqueluche é uma coisa que tem nos preocupado muito, né? Porque é uma doença totalmente imunoprevenível, prevenida por vacina. A vacina ela está disposta gratuitamente em todo o território nacional. E a gente tem observado um aumento de coqueluche em todas as faixas etárias, graças à não cobertura vacinal adequada, infelizmente, né? A coqueluche, assim como a bronquiolite, ela pode ter um desfecho muito grave nos primeiros meses de vida, né? Ela pode causar uma insuficiência respiratória grave, às vezes precisando de uma unidade de terapia intensiva, respiração mecânica, enfim. E realmente a vacinação é a nossa arma, né? A vacina da coqueluche ela já está disponível para o bebê após os 2 meses de idade. A criança já é beneficiada com a vacina, né? Então, são 3 doses no primeiro ano de vida, mais um reforço depois de 1 ano, e depois mais um reforço com 4 a 5 anos, e depois reforços sequenciais na vida adulta. Mas, assim, a coqueluche, e como é que você suspeita de uma coqueluche? É aquela tosse que começa leve, aí ela vai aumentando, é uma tosse que começa a fazer paroxismos, aquelas crises de tosse que não melhora com as medidas habituais. Então aí a gente já tem que ficar em alerta com a possibilidade de ser uma coqueluche, visto que ela tem aumentado realmente. Legal, doutor. Então a dica é procurar cumprir o calendário vacinal. Total, isso é muito importante. Doutor Alberto, muito obrigada. Para fechar a nossa conversa, eu queria deixar o microfone aberto para você, por favor, se quiser deixar uma mensagem sobre a nossa conversa de hoje para os nossos ouvintes. Então, a gente vai chovendo molhado, né? Eu só queria reforçar a importância da vacinação. Nós temos disponível muitas vacinas que previnem e evitam muitas doenças, e a carteira de vacinação, existe uma carteira própria para todos os grupos etários. A criança, o bebê, o adolescente, a gestante, o idoso, enfim, todos nós temos que manter o nosso calendário de vacinação em dia. Então aqui fica a dica, vamos nos proteger, e a vacina é a grande arma, ok?
Doutor, muito obrigada mais uma vez pela companhia. Estou muito feliz em estrear aqui essa nova fase do Cuidar de Você, em recebê-lo aqui hoje para essa conversa. Eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que está nos ouvindo sai daqui muito mais bem informado e atento a respeito desses sintomas. Então, muito obrigada. Com certeza é um até breve. Sempre um prazer ter você aqui conosco. Pessoal, e não tem como me despedir sem agradecer a você que está aí sempre com a gente nos nossos episódios. O seu apoio, a sua companhia, eles são sempre muito importantes para a nossa Unimed Campo Grande. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.